gente ainda está aqui na casa de Rui Barbosa, em Botafogo, fazendo algumas tomadas assim para você ver que lugar bonito é esse aqui. Para quando você puder passear aqui no Rio de Janeiro, estação Botafogo, do metrô, muito pertinho. É um lugar bonito, gostoso, para a gente sentar aqui e passar uma tarde, descansando, meditando nas coisas do Senhor. Quero ler com você Atos 19, fala algo bem interessante, diz assim: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, foste batizado? Responderam: no batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus Cristo, que já veio, já tinha vindo aqui nessa época. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Essa passagem me chamou a atenção. Eu queria compartilhar o seguinte, que existem dois batismos. O batismo de arrependimento, que foi aquele que João Batista veio anunciando, quando ele veio endireitando as veredas tortas, quando ele veio clamando no deserto, ele disse: olha, arrependei-vos, porque próximo está o reino de Deus. Arrependei-vos, porque o Senhor está chegando. O Messias está chegando. O que é arrependei-vos? É arrepender da natureza adâmica, que nós já tratamos aqui várias vezes, da natureza que milita contra o que Deus já inscreveu no nosso coração. A gente sabe o que é certo, mas faz o que é errado. O arrependimento disso, a vontade de se despojar disso. Isso não é, esse despojamento, essa libertação, não somos nós que fazemos. Nós não temos capacidade para isso. Isso é uma ação de Deus em nós. E a gente já viu que isso é um selo que Deus nos dá, quando a gente verdadeiramente crê naquele que foi enviado. Então, João Batista vinha realizando o batismo de arrependimento. E algumas pessoas, até com medo da ira vindoura, eles pediram para João Batista: batiza a gente. E João Batista disse: ué, porque vocês estão com medo da ira vindoura? E não produzem frutos de arrependimento? Não adianta descer as águas, seja o batismo por imersão ou por aspersão, não adianta se não houver arrependimento, para credes naquele que Deus enviou. Então não adianta nada entrar na água, entra seco e sai molhado. É uma trabalheira, tem que trocar de roupa, molha tudo. Isso não adianta nada. Para tirar foto, tira foto na piscina. João Batista, já naquela época, antes mesmo de Jesus se apresentar como o Messias, se apresentar como aquele que havia de vir, João Batista disse: para que vocês querem ser batizados se vocês não estão verdadeiramente arrependidos? Se vocês não estão produzindo frutos de arrependimento. O que é fruto de arrependimento? É você buscar mudar de conduta. O milagre da transformação, o milagre da nova vida, quem dá é Deus.
Mas existe uma disposição do meu coração de dizer, agora eu não quero mais ser assim. E eu vou lutar contra essa coisa, essa natureza que milita contra com a palavra que está escrita no meu coração. Esse era o batismo de João. Uma tomada de posição. Eu não quero mais ser assim. Eu quero ter mais intimidade com Deus. Porque essa natureza impede a maior intimidade com Deus. Então eu me arrependo, eu me disponho a abandonar isso, essa natureza, para buscar comunhão com Deus. Esse é o batismo de arrependimento. E Apolo era conhecido como um cara que dominava muito bem a palavra. Sabia falar, sabia ensinar, ele sabia, né? Ele sabia partilhar a palavra. Mas ele não tinha o Espírito Santo. Portanto, ele fazia aquilo ali na determinação, no caráter, na firmeza dele. Na firmeza do amor dele por Deus. Aí quando Paulo fica sabendo de Apolo, que Apolo se dedica a Deus com amor tremendo, mas que não tem o batismo com o Espírito, Paulo vai lá falar com ele. Isso está me fazendo lembrar aqui a história de Moody, que você pode encontrar na página aqui do blog, a página Biografias Comentadas, a história de Moody. Moody, ele amava Deus, ele tinha zelo pelas coisas de Deus, mas ele não tinha o batismo do Espírito Santo. Então ele dizia, ele falava do pecado e botava no mesmo saco o pecador. Até que Deus enviou Paulo para falar com ele. E era um molecote, um garoto. E naquela época, né? Naquela época, um adolescente, jovem, não tinha importância nenhuma. Essa importância social que as crianças têm, que os adolescentes têm, isso é coisa de 50, 40, 50 anos para cá. Naquela época, não tinha. Quando o Moody viu que aquele garoto queria falar com ele, ele diz que traz alguma coisa da parte de Deus para você. Ele falou, ele? Faça-me um favor, eu já estou nessa caminhada há um tempão, o garoto ainda nem tirou as fraldas ainda, vem falar comigo, não. Não deu atenção para o garoto, que eu não me lembro o nome, infelizmente. E Moody fugia do menino. Quer dizer, fugia não, ele teve que pregar em algum lugar. Aí falou, o garoto chegou de surpresa, ele falou, mas eu disse para ele não vir, ele veio. Aí ele falou, faz o seguinte, me lembro para quem ele falou, se foi para a mulher dele. Ele falou, faz o seguinte, deixa ele aí, enquanto eu estou viajando, você deixa ele falar um dia. Dá a palavra para ele um dia. E vê o que você acha, falou para a mulher dele, que Moody dava muito valor à mulher dele. Assim como o pastor Billy Graham dava muito valor, reconhecia a importância da mulher dele no ministério dele. E ele foi viajar. E a mulher fez o que ele falou. Deu oportunidade para o rapaz. Só que eram 4, 5 dias. Depois que a mulher escutou o que ele tinha para falar, e depois deixou o garoto falar uns 4, 5 dias. Aí quando o Moody chega e tal, aí que ele lembrou, como é que aquele menino se saiu? Como é que foi? Aí ela diz, olha, você precisa escutar o que ele fala. Ele veio falando umas coisas aí diferentes, mas você precisa ouvir o que ele fala. Porque impactou geral. Estou traduzindo para o meu português aqui, para minha memória curta, né? Dos detalhes. Você tem que ouvir, Moody. Ele, tá bom, mulher, vamos lá. E deram a oportunidade lá, uma oportunidade seguinte, deram a vez para o menino falar. E aquela mensagem transformou a vida do Moody. Moody, que falava que Deus odeia o pecado e odeia o pecador, ele mudou, ele passou a falar do amor de Deus.
Ele falou, olha, Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele tem prazer em se revelar ao pecador. Aconteceu alguma coisa aí. Ele tem prazer em se revelar ao pecador. A equipe técnica está meio enrolada aqui, mas a gente se acerta. E temos uma participação especial aqui. E daquele dia em diante, Moody nunca mais falou que Deus odeia o pecado ou odeia o pecador tanto quanto odeia o pecado. Moody passou a falar, olha, Deus abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. E mais, Ele tem uma vida nova para o pecador. Porque a história do Moody, ele vai buscar esse batismo. Você lê lá a história. Minha memória agora está meio falhada aqui, porque eu lembrei de relance. Mas vai lá, como é que ele busca isso? Ele começa primeiro a fugir e tal, daqui a pouco duas senhoras, se não me engano, duas senhoras aparecem para ele e falam para ele, nós estamos orando por você. Ele falou, por mim? Vocês têm que orar por esse povo aí, eu estou anunciando, vocês têm que orar por eles, eu já estou salvo. Nós estamos orando por você. Até que um dia ele chama as duas senhorinhas e fala, escuta, como é que é aquela história mesmo de que vocês estão orando por mim? E ele é batizado com o Espírito Santo e a vida dele muda. E é isso que Paulo foi falar com Apolo. Olha, Paulo, Deus está vendo o teu zelo com a palavra. Deus está vendo o teu esforço, o teu carinho, o teu desejo de agradar a Ele, o teu desejo de anunciar para todo mundo a maravilha que é Deus. Mas olha, Apolo, olha, Moody, olha você, olha eu. Deus tem uma coisa especial para te dar, que é o batismo de Jesus. Batismo de Jesus? O batismo de Jesus é a capacitação. É a capacitação. Agora você não vai ter que fazer esforço, Apolo. Agora você não vai ter que fazer esforço, Moody. Agora você não vai ter que fazer esforço, Denise. Agora você não vai ter que fazer esforço, você. Porque agora ele vem habitar em você e vai fluir como um rio de água viva, como um vulcão, vai explodir. Vai explodir em amor, vai explodir em graça, vai explodir em palavra, vai explodir em perdão. Agora não precisa mais se esforçar, Apolo. Era antes. Antes tinha. Tinha que ter um esforço. E pelo esforço ninguém foi salvo, Apolo, lembra? Agora a gente tem o Espírito Santo, o selo da promessa. A gente tem o selo da fé, que vai capacitando a gente dia a dia a digerir esse pão e essa carne, a fazer se tornar vida na gente, se tornar viva na gente e transbordar. Então tem dois batismos e todos os dois são importantíssimos. O batismo do arrependimento. Sem você querer, sem você desejar se livrar desse corpo de pecado, como diz Paulo lá em Romanos, essa natureza adâmica que você carrega, que todo mundo carrega, não é só você não, todo mundo nasce com ela. Você tem que querer. E o arrependimento é você dizer, olha, eu não quero mais isso. E aí vem o batismo do Espírito, porque João diz assim, o batismo do Espírito, o batismo com as águas, é para arrependimento, para que o povo viesse a crer naquele que vinha. Já veio Jesus. E o batismo com o Espírito Santo, o batismo do Senhor Jesus, é para aqueles que já creem.
é para aqueles que já creem, é poder do alto. Ele falou, não saiam daí enquanto vocês não receberem poder do alto, revestimento, para que agora você não vai ter que lutar, o Espírito vai te capacitar. Aí na hora que você acha que é para falar, o Espírito diz não fala. Na hora que você acha que é para ficar calado, o Espírito fala, abre a boca, que eu vou encher. Que agora a direção é dele. Ó, plaquinha aqui assim, ó, sob nova direção. De verdade. Sob nova direção. Agora a direção é de Cristo. Você precisa do batismo de Cristo. Precisa do batismo de Jesus Cristo. Precisa do selo, da capacitação. Isso me dá um regozijo, me dá vontade de pular, de dançar. Até o cameraman aqui tá dançando. Não sei se por causa dos mosquitos ou de alegria. Glória a Deus. Mas é revestimento de poder. Poder para quê? Poder para viver nesse mundo que já é no maligno. Como é que eu, que agora tenho uma nova natureza, você que agora tem uma nova natureza, a natureza espiritual, como é que a gente vai viver nesse mundo que já é no maligno? Só pela capacitação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é poder de Deus para a gente viver. A palavra, Jesus, o Evangelho é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Agora o Espírito Santo é poder de Deus para a gente poder viver aqui nessa terra. Então busca, não sei em que situação que você está, os dois batismos, porque os dois são essenciais para você desfrutar de intimidade cada dia maior com o Pai. Jesus te abençoe e eu vou desligar para pular de alegria, que eu estou me regozijando aqui. Quando fala que Ele me deu poder, yes! Estou fortona. Agora eu vou para a guerra. Tchau.